E aí, pessoal, estamos iniciando mais um F5, que é um programa, aqui do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE, no YouTube e também no canal 12 da NET. Nós vamos discutir hoje um pouco sobre gastronomia e eu estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. É isso aí, pessoal. Hoje, infelizmente, não estamos na cozinha da FUNORTE, vendo ali aqueles alimentos gostosos sendo preparados para depois a gente degustar. Infelizmente, Mas hoje nosso papo vai ser super gostoso e a gente está aqui no nosso estúdio com o Auíri Pereira, que é coordenador do curso de gastronomia e vai contar um pouquinho para a gente sobre esse mundo, sobre o mercado, enfim. Auíri, obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa. Espero que da próxima vez você convide a gente para ir à sua cozinha, por favor. O convite para a cozinha, você já sabe, está subentendido aqui, Depois dessa abertura, esse grande... Gente, vocês precisam entender que eu sou taurina. Qual que é a frase da taurina? Eu estou com fome, eu sempre estou com fome, Somebody love, Vamos começar o programa então, somebody love. Bom, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o curso de gastronomia, Como que funciona, as informações técnicas mesmo sobre esse curso. Boa tarde, grato pelo convite. O nosso curso hoje ele tem duração de 2 anos e meio e a gente poderia classificar ele em 2 principais vertentes. A vertente prática da cozinha, que vai formar um cozinheiro, que chefe de cozinha é um cargo, não é um título, não é uma formação, é um cargo que ele ocupa dentro de uma cozinha. Se ele é o líder daquela cozinha, ele é o chefe daquela cozinha. Mas todo mundo que produz o alimento é cozinheiro, A gente tem cozinheiros e auxiliares e tem o chefe. Então a gente tem dentro do curso metade dele voltado para a parte de cozinha, a parte de produção, onde a gente visa principalmente a cozinha clássica francesa, italiana, padaria, confeitaria, as habilidades básicas, cozinhas asiáticas, mediterrâneas, brasileira, das Américas, como um todo. E a outra metade do curso é voltada para o gestor, porque a FUNORTE como um todo, tem essa veia empreendedora. Então, na outra parte, nessa outra vertente, a gente vai ter disciplinas como gestão financeira, empreendedorismo, também princípios básicos de nutrição, a própria história da gastronomia, a microbiologia dos alimentos, a higiene e segurança alimentar, esses princípios básicos que norteiam todo o ambiente ali sanitário, a próprio planejamento físico de empreendimentos ou o próprio planejamento de eventos, enologia, coquetelaria e todo esse conjunto de disciplinas teóricas e práticas, elas formam o conhecimento do que a gente entrega de formação, que é o gastrólogo, E aí esse gastrólogo, ele sai tanto com habilidades pertinentes à pessoa que vai liderar a cozinha dentro do fogão, quanto uma pessoa que vai liderar o restaurante fora do ambiente ali do fogão, Que a gente fala do fogão, é da cozinha, mas do fogão, Então, fora do fogão, que é aquele cara que toma conta do estoque, das compras, que gerencia, Então, a gente não forma só um cozinheiro, a gente forma um gestor de restaurante, que pode trabalhar dentro da cozinha ou fora dela. Bacana, bem completo, Extremamente bem completo dentro da formação, Isso é um resumo, assim, mas bacana. Dentro lá tem muito mais coisa ainda aqui. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, Como que foi parar aí na gastronomia? Como que aconteceu isso? Eu acho que todo mundo, que gosta de cozinha tem a história de que começou a cozinhar com a mãe ou com a avó, Então, minha mãe gostava de cozinhar, A gente sempre tem alguém que gostava de cozinhar na família. Minha mãe gostava de cozinhar e eu sempre gostei de cozinhar. Mas não via isso, até porque, enquanto criança, como profissão.
Quando eu completei 18 anos de idade, comecei a trabalhar em eventos como garçom e depois dentro da cozinha. Comecei a fazer alguns cursos, mas não me adaptei muito a isso. E dentro dessa não adaptação, já fazendo trabalhos extras como cozinheiro, a cozinha se tornou minha profissão. E em determinado momento surge a necessidade de ter uma especialização, sabe? Algo que fosse agregar um conhecimento maior do que a prática ali do dia a dia me desse, sabe? Que é justamente essa parte técnica, essa parte clássica que o curso de gastronomia dá pra gente, sabe? Porque a gente tem aí muito cozinheiro que aprendeu realmente na prática e que tem 30 anos, mas às vezes sabe cortar todos os cortes, mas não sabe o nome de nenhum. Sabe? Então, eu busquei a gastronomia com o objetivo de me aprimorar tecnicamente, tanto no conhecimento teórico quanto no prático. E aí, depois de fazer a formação, né, concluir a formação, as portas se abriram muito, né, tanto com uma empresa que eu iniciei de consultoria, né, dando consultoria para todo tipo de empresa de A e B, né, que é alimentação e bebida. A gente vai usar muito esse termo durante a conversa, acredito, setor de A e B. E depois disso fiz uma pós-graduação e veio o convite para dar aula, né? Surgiu, na verdade, uma vaga, eu me candidatei, né, e fiz participei da banca, fui selecionado, até que, porventura, o nosso antigo coordenador, que foi coordenador desde sempre, né, no curso, ele se mudou. E aí, quando ele se mudou de cidade, né, 10 anos assumindo a coordenação, ele se mudou e aí veio o convite. E aí eu aceitei, claro, de muito bom grado, e estou aí nessa missão agora de sustentar esse curso, que é uma referência na cidade. Com certeza. E como é que está o mercado pro gastrônomo? Gastrólogo. O gastrólogo é o profissional formado em gastronomia. O gastrônomo é uma pessoa que gosta da gastronomia, que aprecia, que trabalha na área, mas que não tem uma formação. Eu pedi o mercado, em Montes Claros principalmente, cara, ele sobra, mas sobra muita vaga. O meu telefone, ele não para de tocar, com donos de restaurante, donos de buffet pedindo gente para trabalhar, gente para fazer estágio, gente para assumir restaurante. A gente tem muita vaga na cidade, mas vaga assim, com salário muito até fora da curva do que se paga, mas com falta de gente que tem a formação, que quer trabalhar. E fala assim, poxa, mas tem 10 anos que tem um curso de gastronomia, quantas turmas já formou? Mas não tem gente desempregada com vaga para assumir essas vagas. Então a gente está precisando de profissional ainda na cidade. A gente tem um número enorme de alunos que se formam e montam as suas empresas, de alunos que se formam e saem do estado, saem do país, né? Então são assim muitos casos que a gente pode citar. E aí na cidade a gente está sempre com demanda precisando, né? Sim. Interessante. Aí, pessoal, ó, quem está com intenção, gosta de cozinhar, vocês estão vendo aí que é uma possibilidade, né? Sim. E até sobre os campos de atuação, você já até falou um pouco, né? Não necessariamente precisa estar dentro da cozinha, tem outras possibilidades também, né? Sim, a gente pode trabalhar tanto com a parte de alimento, né? Mas eu tenho a parte de coquetelaria, tem a parte de enologia, né? Enogastronomia, a parte ali de harmonização de vinhos. Posso trabalhar como um maître, como um gerente, como um gestor de um restaurante, né? Responsável pelo setor de compras, com consultoria, né? A própria consultoria que trabalha ali na contratação, no desenvolvimento de cardápio, no treinamento de cozinha, no projeto, assessorando, né, arquitetos nos projetos de layout ali, de planta baixa, do desenho da cozinha. Então, assim, são inúmeras as áreas de atuação, e quando a gente fala de alimento também, né? Porque doce, salgado,
carne, peixe, aves, frango, vegetariano, enfim, é um universo. Tem muita coisa, né? E até justifica, de certa forma, essa exposição midiática, né, que a gastronomia tem conseguido nos últimos tempos, né? São programas, quer dizer, canais, né, específicos de gastronomia. Essa exposição tem favorecido ou ela, de certa forma, ajudou nesse processo ou esse processo já era um processo natural? Olha, a gente pode colocar dois principais olhares para isso. O primeiro é que os programas de televisão ou os canais, eles romantizaram muito algo que não é nada romântico, né? Que o trabalho, esse é um dos problemas, né? O trabalho da cozinha é igual a um trabalho de obra, sabe? É um trabalho pesado, é um trabalho duro, principalmente em restaurante grande. A panela de arroz é o peso de um saco de cimento, sabe? Então, é corte, é queimadura, é sujeira, é gordura, é faxina pesada, sabe? Não, principalmente para a mulher, não ter vaidade, assim, vaidades que são hábitos, assim, né, geralmente de mulheres, por exemplo, questão de unha grande, pintar a unha, né, maquiagem, brinco, sabe? Sempre tudo muito preso, assim, e unhas sempre cortadas, não pode tirar cutícula, né, porque aí pode se tornar uma ferida aberta, contaminação cruzada. Então é assim, e aí os calos, cheio de calo no dedo, cheio de corte, queimadura, e aí mancha a pele toda, gordura, espinha no rosto. Então romantizou demais algo que não é nada romântico. E muita gente entra na profissão esperando aquele glamour. E não tem glamour nenhum, né? Às vezes você trabalha 5, 10 anos no restaurante servindo as melhores comidas que os clientes comeram e você nunca vê aquilo que você acredita que vai ter do cliente te chamar na mesa para elogiar. Você não tem isso, né? Então a gente não tem esse glamour. Mas, por outro lado, eu acredito que estimulou muito as pessoas de casa que assistem esses programas a buscar algo além do trivial, sabe? Então, assim, ver pratos diferentes, comidas, insumos exóticos e fala, poxa, que vontade de comer isso. Será onde que eu posso encontrar comida mexicana? E aí começa a procura. E aí dentro da procura, os empresários, os cozinheiros, os gastrólogos, os gastrônomos da cidade falam, poxa, a comida mexicana está em alta no país, vou montar um. Nossa, o ceviche tem alta, vou colocar no meu restaurante. Sabe? Então, eu acho que existe a vantagem, né, dos programas de televisão, que é estimular mais a curiosidade das pessoas em relação à gastronomia, nem diria alta gastronomia, mas a gastronomia como um todo, né, de comer algo diferente, sabe? De certa forma, isso também acaba valorizando também o gastrólogo, né? Porque aí a pessoa já começa a ver, nossa, olha o trabalho que essa pessoa tem, né? Também, de certa forma, tem essa valorização, né? E qual que é o perfil do aluno que vem aqui para a FUNORTE? Eu percebo que 50% dos acadêmicos da gastronomia, eles representam aquele típico aluno de curso superior, que é um aluno que acabou de se formar no ensino médio ou que tem ali, no máximo, 3, 4 anos que se formou. Sabe aquele aluno que está recente ali e que está ali para fazer o curso superior. E aí, nos outros 50%, a gente tem, assim, um grau de idade maior, pessoas que já estão semi ou estabilizadas. Então, a gente vai ter advogado, nutricionista, psicólogo. Estou falando dos que eu tenho hoje. Você está lembrando, né? Hoje eu tenho professor universitário, tenho psicólogo, tenho pedagogo, tenho professor aposentado, tenho concursado da prefeitura, polícia, uma infinidade. Dentista. E aí é interessante que essas pessoas, muitas delas não têm a intenção de trabalhar na área, pelo menos quando ela se matricula. Ela, assim, poxa, eu já estou com 45, 50 anos de idade, estava caçando algo interessante para eu fazer, eu adoro cozinha. Eu já trabalho, já tenho minha profissão e tudo, eu queria fazer gastronomia para aprender mais. E aí, no meio do curso, essa pessoa já se vê trabalhando em evento, final de semana, fazendo estágio,
e tudo, e já fala, poxa, eu acho que quando eu me formar na faculdade eu vou mudar de profissão, ou eu vou empreender, sabe? Então a gente tem muito isso. E tem também o perfil daquele cara que ele quer empreender e ele fala, eu não vou empreender sem ter domínio daquilo. Eu tenho o sonho de ter um restaurante, mas eu quero fazer faculdade para que eu possa aprender primeiro. Até aquele negócio assim, né? Para mandar, eu tenho que saber, né? Sim. Assim, entre aspas, né? De certa forma, tem essa necessidade. E na sala de aula, qual que é a importância aí desse ambiente, de simular, na verdade, né? Esse ambiente de trabalho, porque a cozinha é um trabalho em equipe, né? Sim. Dentro do curso, eles, nas aulas práticas, trabalham o tempo todo em equipe. Então, a gente, na cozinha, divide, né, a cozinha em 6 praças. Cada praça tem todos os equipamentos necessários para fazer as produções, né, 2 fogões, pia, os bowls, os utensílios, tudo. E eles se dividem, né? Então, você tem ali uma turma, por exemplo, com 24 alunos, cada praça fica com 4 alunos. Isso em um período é assim, no próximo período a gente vai lá, troca. Quando a gente faz uma atividade de cozinhar, a gente vai lá, faz um sorteio, muda. Dentro dos próprios trabalhos em grupos, e trabalho em grupo que a gente fala dentro da faculdade de gastronomia é trabalho de cozinha, é fazer um evento, é fazer uma ação beneficente, é fazer uma comida e distribuir para uma ONG, dessa forma. A gente sempre coloca eles para ter experiências com pessoas diferentes, e mesmo o intercâmbio que a gente faz de turma para turma, né? Então ele trabalha, né, na pluralidade na pluralidade e na diversidade que ele tem com um colega, com outro, o tempo todo. Então, acho que isso é bem treinado durante o curso com essas experiências que eles vão ter, de ter que trabalhar o tempo todo com colegas. Você falou aí dessa questão do trabalho em equipe, essa questão da harmonia dentro da cozinha, e na hora que a gente estava começando a conversa, você falou uma expressão, segurança alimentar. O que é isso dentro da gastronomia? Tá, a gente tem aí, muito importante dentro da cozinha, a segurança no trabalho e tem a segurança alimentar. A segurança alimentar a gente vai associar mais a questão microbiológica, a questão da sanitização dos alimentos, do armazenamento, da contaminação cruzada. Então, a gente tem, e dependendo do porte da cozinha, essa legislação ela vai mudando um pouquinho. Mas, por exemplo, eu tenho determinados utensílios que são para carne vermelha, outros para carne branca, outros para vegetais. Isso não pode se misturar. Em UANs, que são unidades de alimentação e nutrição, isso, inclusive, não pode ser no mesmo espaço. Então, existem não só os utensílios, mas as próprias bancadas, sabe? Com repartições diferentes. E ali, a manipulação de carne vermelha com os utensílios, e só pode ser ali. E assim vai. A questão do armazenamento, a mesma coisa. Então, existe o local correto de armazenar secos, existe o local correto de armazenar carne vermelha, que eu não posso misturar com peixes, com frutos do mar. Dentro da geladeira, a própria geladeira ou refrigerador, ela tem níveis de temperatura diferentes, onde determinados produtos podem, pela legislação, ser armazenados na parte de baixo, na parte do meio, na parte superior. Tudo que é acondicionado tem uma data de vencimento que é pré-estabelecida pela Anvisa. Então, tudo isso o gastrólogo precisa saber, porque quando ele chega num restaurante, ele, de certa forma, é o responsável técnico daquilo ali. Apesar da Anvisa não autorizar, né, que o gastrólogo ele assine, né, a inspeção sanitária ou se responsabilize tecnicamente por uma unidade de alimentação e nutrição, mas a gente, enquanto executor do trabalho, ali, a gente tem que saber como executar da forma correta. Até porque dentro de um restaurante você não precisa ter o responsável técnico. Mas se a vigilância sanitária chegar, tiver tudo ok, tá tudo ok. Agora, se não tiver, você vai precisar de ter alguém para ir ali e te orientar como fazer. Então, o gastrólogo que conhece toda a legislação sanitária e que sabe onde armazenar cada coisa, como fazer o processo de higienização, tem essa segurança alimentar garantida. E aí a gente consegue garantir que os nossos clientes, né, as pessoas que vão usufruir da nossa produção, tenham a maior segurança possível.
E agora a gente vai para um pequeno intervalo e você que está em casa vai poder conferir um teaser de um evento que foi promovido pela gastronomia. Vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando vocês questionaram o nosso prato, eu sempre olhei meus pratos e falei assim, gente, e se eu colocar esse prato não combinar com isso? Essa atividade tem o objetivo de proporcionar ao aluno, né, a possibilidade de aplicar conhecimento prático que ele adquiriu no decorrer das aulas. Nós começamos fazendo uma maionese de raiz forte. Vocês não têm bebida? E hoje é um dia muito importante porque esse Masterchef, que é uma prova final, é onde o aluno ele tem a liberdade de trazer o seu conhecimento que ele adquiriu em todo o semestre e trazer um prato com a história da gastronomia americana e juntar todos esses elementos para trazer um prato que surpreenda nós jurados. Sabor, apresentação. A função de criticar, julgar e ter essa expertise é muito importante. Como estudante mesmo, passei pelo nervosismo, passei por tudo. Eu tenho só me incomodado com a apresentação dos pratos, que a luz é um pouco maior. Chega na lanchonete, você nunca vai pedir uma coxinha ciente que é gostosa se ela estiver feia, a aparência de encharcada. Eu vou te fazer uma ponderação bem importante. Toda vez que a gente serve um prato, a gente tem que analisar a forma como quais talheres que a gente usa para comer. Foi uma experiência muito positiva, conheci vários alunos que se destacaram bastante e tenho uma expectativa lá em cima, está cada vez melhor a preparação, os critérios com os alunos. Pessoal, estamos de volta aqui com o F5, né? Com o coordenador do curso de gastronomia, Auílio Pereira, e nós estamos aqui num papo muito legal sobre gastronomia e suas peculiaridades, né, Fernanda? Exatamente. Para a gente voltar aqui para o nosso papo, né? Você falou muito sobre a questão do empreendedorismo dentro da gastronomia, né? As pessoas que vão para a consultoria e tal. Como que é essa relação dentro da faculdade? Você falou que tem, inclusive, disciplinas, né? Sim, a gente tem, durante o curso, disciplinas que estimulam tanto a parte de gestão quanto a parte de empreendedorismo. E a nossa atividade final, como de praxe em um curso superior tem, e geralmente é o TCC, no nosso curso é o PIN. Então a gente tem o PIN 1 e o PIN 2, que é o Projeto Integrador Multidisciplinar, que é basicamente o aluno ou um grupo de alunos, que a gente coloca no máximo 3, montar uma empresa. Então, o PIN 1, o projeto número 1, ele trabalha o projeto de pesquisa. Então, ele faz uma pesquisa real, né, com as pessoas buscando assim, entender se aquela ideia do projeto que ele teve, ela seria bem aceita, se o nome é legal, se a logomarca representa aquilo que ele gostaria, se o preço que ele pretende trabalhar é um preço acessível. Ele faz uma pesquisa para entender também como é que está o mercado. Quantas vezes essa pessoa come fora de casa, quanto ela costuma gastar. E dentro disso, toda uma pesquisa com uma formatação acadêmica, né? Então, toda referenciada, né? Referencial bibliográfico. E aí, nesse projeto, ele apresenta a ideia e o plano de pesquisa. Beleza. O segundo projeto já é a parte do plano de negócio em si. Então ele apresenta o DRE, o plano financeiro todo, e aí desenvolve todas as fichas técnicas de todos os produtos que ele vai servir, planta baixa, cardápio, uniforme.
E no nosso caso, que a gastronomia, ela é muito sensorial, prática ali, tem que colocar em prática mesmo, né? E a gente tem até um vídeo nesse canal da nossa última apresentação de PIN, e aí o aluno, ele apresenta isso pra gente. Então a apresentação de TCC é levar, né, a empresa dele pra gente ver. Então eles mandam fazer uniforme, eles desenvolvem embalagem, imprimem cardápio, traz garçom, traz banda, decora as salas inteiras, entendeu? E faz ali pra gente como se fosse uma exposição daquilo que é a ideia. E nisso a gente tem padaria, tem bar, tem cafeteria, tem restaurante italiano, tem cachaçaria, tem cervejaria, tem casa de vinho, tem de um universo assim, cada um dentro da sua especialidade, cada um colocando ali em prática, né, toda aquela habilidade de empreender dentro daquilo que se identificou mais durante o curso. Então, a gente tem os apaixonados por carne, os apaixonados por doce, e cada um tem a oportunidade de fazer, colocar em prática ali um pouquinho. E o mais interessante disso é que, quando ele se forma, ele tem ali um trabalho robusto de cerca de 150 páginas, que é um pré-requisito para qualquer pessoa que queira, por exemplo, um financiamento em um banco para desenvolver um projeto. Então, quando você vai pedir um financiamento, você precisa de quê? De um plano de negócio, né? Você não precisa de ninguém te assessorando nesse projeto, porque você já tem. Você já fez isso. Você já fez. É meio caminho andado, né? Sim, você chega lá, quero um empréstimo para mim abrir minha empresa, tá aqui, o meu negócio. Com pesquisa científica embasada, com todo o plano de negócio, com endereço, com planta baixa, com cardápio, com tudo, plano financeiro completo. Né? Então a gente dá a oportunidade para o aluno. E muitos desses projetos, eles são uma realidade na cidade. Tem muito lugar que talvez vocês aí de casa estão indo, que são de egressos da FUNORTE, que outrora apresentaram isso dentro do ambiente acadêmico. Bacana. Dentro dessa perspectiva assim, do cenário gastronômico aqui na cidade, a gente estava conversando antes, você falou as opções, as ofertas são, assim, em termos de variedade, vamos dizer assim, cozinha disso, cozinha daquilo, é muito grande. Mas o que está faltando, que você estava até comentando também sobre isso, é aquela questão do nicho, né, direcionado com um público específico. Explica um pouco isso aí. Pode ser que falte, mas é ainda talvez um mistério para a gente em Montes Claros, né, uma cidade que não é tão grande, colocar isso. Mas eu vejo como uma necessidade, né, principalmente quando você tem a preocupação em atender determinados públicos. Eu não saberia classificar, né, como eu te disse, o nome exato, mas a gente tem nichos, né, minorias como celíacos, diabéticos, veganos ou vegetarianos, intolerantes à lactose, ou mesmo pessoas que buscam, né, cozinhas funcionais específicas que às vezes não conseguem se alimentar bem em locais não específicos. Por exemplo, às vezes eu tenho ali uma pessoa que vende pães sem glúten, mas é difícil eu conseguir numa pizzaria tradicional da cidade com meus amigos e encontrar um produto que não tenha glúten. Ou um vegano ir num restaurante, numa lanchonete e encontrar algo diferente de batata frita, sabe? Então eu acho que falta, porque isso é uma necessidade do consumidor. E a gente tem como um dos principais índices de consumo que vem aumentando a cada ano, saudabilidade e bem-estar. E a gente sabe que lactose, glúten e o próprio vegetarianismo, eles estão diretamente relacionados à saúde e bem-estar. Então isso seria talvez uma estratégia que os restaurantes daqui pudessem, né, adotar, ter pelo menos opções que sejam inclusive rotativas, sabe? Porque para não colocar 5 opções, 6 opções num cardápio e talvez isso não ter um giro ou uma logística interessante para eles, mas coloca o prato da semana, o prato vegetariano da semana, o prato vegano da semana, sabe? Eu acredito que isso é um passo para que ele possa pelo menos visualizar, né, como é que é isso. Na verdade, não é assim, os restaurantes
normais oferecerem essas possibilidades, né? Porque se a gente fosse pensar... E assim, até mudando já a nossa pergunta, a gente tem vários restaurantes que seriam... Eu não sei se é essa palavra, típicos ou especialistas, não sei, tipo, sei lá, um japonês, alguma coisa nesse sentido assim. Você acha que você consegue entender, vislumbrar algum desses, assim, que não existe em Montes Claros e que talvez poderia cair no gosto das pessoas? Rapaz, olha, eu tenho os meus preferidos, né? Que eu gostaria muito que tivesse. Por exemplo? Comida baiana. Adoraria, né? Que tivesse comida baiana. Mas eu sinto falta aqui na cidade e talvez até fosse talvez não, até, né, uma das ideias assim para um futuro, talvez, dentro de uma perspectiva empreendedora, de comida brasileira, sabe? A gente tem dentro do Brasil um potencial enorme, e que a gente vê no Brasil chefes que se consagraram, né, apresentando para o próprio brasileiro o potencial que é. Alex Atala e Rodrigo Mocotó são exemplos, né, o próprio Jefferson Rueda também, são exemplos de grandes chefes que cozinham com ingrediente brasileiro. Então aqui em Montes Claros é difícil você encontrar para comer, não encontra, moqueca baiana, né? Você tem peixarias tradicionais que fazem uma moqueca, que fazem peixe cozido, que não é uma moqueca, né, que é diferente, pelo menos na cozinha clássica. E um baião de dois clássico, ou uma comida típica nordestina, um tacacá, enfim. Deu água na boca. Uma buchada de bode. A gente não encontra comida típica brasileira, sabe? A gente tem aqui restaurante italiano, como você falou aí, japonês demais, mexicano, mas não tem comida brasileira clássica, raiz, do Pantanal, do Nordeste, do Sul do país, do Norte. Então eu acho que isso daqui está faltando na cidade, comida brasileira com ingrediente brasileiro. E como que essas opções, aí você já está falando, né, dessas possibilidades que não tem. E as opções que a gente tem, como que você avalia? São opções bacana, marromeno? Aí você vai colocar ele para saia justa. Não, poxa, acredito que aqui na cidade a gente tem, sim, muita opção legal. A gente tem uma dificuldade na cidade que talvez uma cultura, né, que ela tem mudado, mas ela ainda não mudou completamente, mas que é do Montes Clarense não querer pagar tão bem para comer, mas querer comer bem. Eu quero, mas não quero pagar. Isso, então assim, poxa, eu não quero pagar R$90 para comer uma picanha num restaurante, mas poxa, ele paga 60 no supermercado. O empresário tem que fazer milagre para conseguir vender ela por 90 no restaurante, sabe? Então a gente tem sim restaurantes aqui muito bons, tanto de massa, tanto de carne, de salgados. A gente tem também muita gente que trabalha em casa produzindo produtos muito bons, de forma artesanal, com ingredientes selecionados e que estão aí com acesso muito fácil. Basta a gente se dispor, né, a conhecer. E mas muita gente dessa é egressa do curso. Eu posso falar com vocês aqui que dos 10 restaurantes mais qualificados da cidade, assim, que estão mais, como diz, hypados, sabe, na cidade, desses 10, 8 a gente tem alunos da gastronomia comandando essas cozinhas, né? Tipo, 8 assim que eu sei assim de cabeça, 8 comandando as cozinhas dos 10 melhores restaurantes aqui da cidade, 8 são da gastronomia. Fora diversos alunos, né, que também fazem os seus produtos em casa e entregam para todo local. Então, acho que tem, sim, muita coisa boa na cidade. E dentro desse contexto aí, qual é o desafio para se tornar, digamos assim, um chefe reconhecido? Olha, o desafio para se tornar um chefe reconhecido é, primeiramente, abrir mão de ganhar dinheiro. No começo, eu acho que toda carreira, ela tem isso, sabe? Porque, poxa, imagina um restaurante,
Eu coloco sempre esse exemplo porque talvez para quem está em casa escutando seja uma referência assim, muito clara. Alex Atala. Alex Atala é considerado o melhor ou um dos melhores chefes de cozinha do país e do mundo. Ele tem um restaurante. Você acha que ele tem dificuldade para conseguir estagiário no restaurante dele? Você acha que ele precisa pagar estagiário no restaurante dele? Não. Os alunos de gastronomia, os egressos dos cursos de gastronomia do país, eles entram em filas para poder ter a oportunidade de trabalhar lá 1 mês, 2 meses, 1 semana que seja. Sabe? Então, o aluno que quer se tornar grande, ele precisa, como é que tem um ditado que a gente fala aqui na cidade, é perto dos bons que a gente fica melhor. Então eu acho que envolve isso. Só que infelizmente para muita gente isso não é uma realidade, porque eu vejo até no curso, tem gente que precisa trabalhar para pagar o curso. Então ir para São Paulo, ficar 3 meses pagando aluguel, estadia e tudo, e fazendo estágio no local, é difícil. Então, para quem não tem a oportunidade de se candidatar para esses estágios no país todo e colar, né, com esses melhores chefes do país que outrora estiveram com os melhores chefes da sua época, né, Alex Atala mesmo, ele foi para a Bélgica, né, começou lá e ficou anos pela Europa, trabalhando muito assim, colando todos os chefes, vindo para cá, ele conta no documentário dele, traficando tucupi, né, do Brasil para a Europa, levando mandioca e tudo, o povo lá não conhecia isso, e ele criando o nome dele, cozinhando com os chefes, né? Então, para quem não tem essa oportunidade de abrir mão um pouco, de ganhar dinheiro para poder fazer estágios e aprender, é estudar. Estudar porque cozinha é técnica, sabe? Cozinha é técnica. Tem uma parte ali que é inspiração, mas a gente pode colocar que mas uma boa parte da cozinha é técnica. Bom, Aueli, como você falou, né, o curso de gastronomia ele está bem equilibrado entre essas atividades práticas e a questão também de, digamos assim, mais teórica de construção de um gestor, né? E me parece que ao longo da nossa conversa ficou muito claro que esse equilíbrio tem funcionado muito bem. O curso, além de ter essa inserção do pessoal no mercado, ele também tem um resultado muito bom do ENAD. É um dos cursos da FUNORTE que tem um dos melhores resultados do ENAD, até porque, como tudo, ocasionalmente, a gente tem que se preparar, e o jornalismo e a gastronomia no mesmo ano, a gente acompanha isso. Então a gente vai poder acompanhar agora uma matéria, digamos assim, preparado, né, que a gente uma pequena aqui. Reportagem que a equipe aqui da TV fez, justamente sobre os jurados que participam de uma das atividades práticas do curso, que é tipo um reality, né? Isso, um reality culinário, né? Não vamos usar o nome porque a gente sabe que pode ter que pagar direito autoral, né? Então... Mas conta pra gente um pouquinho, né, Pete, como que funcionou, para depois a gente ver como é que foi. Esse evento específico, ele tem inspiração em eventos de televisão, né, que a gente poderia dizer como meio que concursos culinários. No entanto, dentro pelo menos das atividades que eu proponho, não tem vencedor. A gente não estimula a competição entre eles. Sabe? Poxa, imagina 6 equipes fazendo um trabalho maravilhoso, e nesse trabalho deles, eles alugam as louças, eles providenciam as bebidas, eles se caracterizam, eles escolhem música, decoram o ambiente, sabe? Para poder apresentar um prato, e aí você tem um que foi o melhor e 5 que não foram os melhores. Não, eu prefiro que eles recebam os elogios que são pertinentes a eles, as críticas para que eles possam melhorar e que todos eles voltem satisfeitos com os trabalhos que fizeram. Então, tem uma inspiração na metodologia, mas não é uma competição, é uma apresentação, né, o evento final de disciplinas práticas. Nesse semestre, a gente teve a oportunidade de fazer cozinha mediterrânea, italiana, brasileira e americana. Então, cada uma dessas disciplinas teve o seu evento. Então, vou dar o exemplo da cozinha brasileira. Dividimos 6 equipes, cozinhas do Norte, cozinhas do Nordeste, cozinha do Centro-Oeste, e aí dentro da cozinha do Sudeste, a gente já definiu de cara a cozinha mineira. Cozinha do Sul,
E como eram 6 equipes, eu escolhi, por preferência, cozinha baiana, né? Então tivemos 6 equipes. Cada uma, Eupídio, teve que fazer a criação, né, autoral de um prato que fosse inspirado já, né, dentro de ingredientes ou dentro de um prato, mas tinha ali, né, o seu dedinho pessoal ali no projeto de criação. Entrada, foi um prato principal e uma sobremesa, sabe? E aí eles escolhiam a louça, então teve desde prato servido em folha de bananeira a xicrinha de metal, e aí eles fazem as cachaças que vai harmonizar, e aí lembrancinha, decoração, sabe? E aí cria todo aquele cenário, aquela atmosfera, sabe? De Minas, apresenta uma coisa e daqui 15 minutos Minas já virou o sul do país, sabe? E aí você tem ali chimarrão. A pessoa estava tomando café e agora já está tomando chimarrão, sabe? E eles vão fazendo isso. Então isso é uma das atividades que a gente estimula dentro do processo prático. E a gente convida jurados para participar. Quem são esses jurados? Desde egressos, destaques do curso, que hoje representam a gastronomia dentro e fora do estado. A gente chama empresários do setor de alimentação diretamente como donos de restaurantes ou cerimonialistas, né, pessoas que trabalham, né, com decoração de evento, com produção de evento, com fotografia de alimentação, com publicidade de alimentação. Chamamos algumas pessoas influentes, sabe? Mas por quê? Porque esse cara é o cliente, sabe? É aquele cara, poxa, eu não sou técnico, eu não trabalho com evento, não trabalho com comida todo dia, mas eu gosto de sair e de comer bem. Então eu posso dar a minha visão aqui enquanto cliente, sabe? E aí a gente monta aquela mesa legal e tudo, e aí os alunos interagem, serve, apresenta. Dentro disso ele também treina a parte de explicar, de argumentar, de gesticular ali, de interagir, né, com o cliente, e isso expor a história. Então isso é um dos eventos que acontece dentro da gastronomia, mas a gente faz muito evento. Na semana que vem a gente está participando de um seminário lá na FMG de frutos do cerrado. Estamos organizando no dia 15 de junho uma festa junina lá no Bendito Malte, e toda a verba dessa festa junina que a gastronomia da FUNORTE, 5º período, está produzindo, todo o dinheiro ele vai ser destinado para a Associação Presente, né? Então é um evento que a gente tem o prazer de fazer simplesmente por fazer, para aprender a fazer, né? Para os alunos aprenderem a fazer. O objetivo não é financeiro, tanto que a gente procura sempre alguma instituição e chega lá, se apresenta e fala, estamos fazendo um evento e vamos doar para vocês. Eles não precisam somar com nada, a gente quer dar trabalho para o aluno mesmo, para ele aprender como é que é organizar um evento. Então ele está cuidando do marketing, imprimindo ingressos, captando parceiros, eles que conseguiram todas as parcerias, que desenvolveram tudo. Então assim, a gente tem muito evento que estimula o aluno e que ele sai com toda essa bagagem de criação, sabe? A criatividade é um dos fortes assim que a gente tem dentro do curso. Vamos conferir então um pouquinho dessa matéria. Olá pessoal, estamos finalizando nesse momento. Tivemos aí nesses 2 dias com os alunos do 3º e 5º período uma atividade que finaliza o módulo das disciplinas práticas. Nessa oportunidade fizemos cozinha clássica italiana, cozinha clássica do Mediterrâneo, cozinha brasileira e cozinha das Américas. Essa atividade tem o objetivo de proporcionar ao aluno, né, a possibilidade de aplicar conhecimento prático que ele adquiriu no decorrer das aulas e apresentar isso para um corpo de jurados que inclui empresários, né, donos de bufês, restaurantes, cerimonialistas, publicitários da área de alimentação e bebida, chefes de cozinha.
fazendo uma maionese de raiz forte, que é uma tendência no sul dos Estados Unidos, para ser acompanhado do nosso hambúrguer. Aí também ali a gente tem a saladinha de repolho, e aqui a gente está desenvolvendo outros tipos de molho para ser acompanhado nesse hambúrguer que nós estamos preparando. Fazer uma maionese de alho para acompanhar o nosso hambúrguer do sul dos Estados Unidos. Preparando a sobremesa nossa do prato, que chama Rice Krispies Treats, que é uma barrinha de cereal caramelizada, que é típico do estado do Kansas. A gente vai banhar no chocolate e colocar a finalização de amendoim triturado. E é um prazer estar aqui novamente. Na primeira vez foi muito bom, pude fazer várias sugestões, conhecer várias pessoas novas. Acredito que eles me acharam um pouco rígido, um pouco carrasco, mas a função de criticar, julgar e ter essa expertise é muito importante. Nós estamos preparando eles para o mercado e antes aqui no local correto, que é a faculdade, do que no restaurante ou em outro local. Foi uma experiência muito positiva, conheci vários alunos que se destacaram bastante, várias correções a serem feitas e agora nessa segunda oportunidade estou muito feliz. Estou aqui hoje como jurado para estar avaliando os nossos colegas, né, no caso, que são os alunos hoje do curso. E hoje é um dia muito importante porque esse Masterchef, que é uma prova final, é onde o aluno ele tem a liberdade de trazer o seu conhecimento que ele adquiriu em todo o semestre e trazer um prato com a história da gastronomia americana e juntar todos esses elementos para trazer um prato que surpreenda nós jurados. Hoje eu vou estar avaliando aqui, eu fui convidado para dar essa aula também de culinária americana e hoje eu vou estar avaliando como é que eles vão juntar toda essa informação e trazer isso em um prato incrível e esse será o meu critério, juntar a história com a técnica e com o sabor. Eu achei muito legal, achei que eles foram muito espertos quanto ao conteúdo. Alguns faltaram falar alguma coisinha a mais, algum detalhe e tudo, mas no geral eles foram muito bons, fizeram um serviço muito bom. Os pratos estavam gostosos, tanto o principal quanto a sobremesa. E eu acho que alguns detalhes podem melhorar tudo que eles falaram. Porque o prato não conta só como a comida, mas conta como o ambiente, conta como tudo. Então, prestar atenção nos detalhes é uma coisa importante. Eles estão no caminho certo, o lugar de aprender é na faculdade mesmo. E tem uma expectativa lá em cima, está cada vez melhor a preparação, os critérios com os alunos. Então, acredito que será uma experiência muito positiva. Temos a oportunidade também de trazer egressos do curso de gastronomia, alunos que hoje representam, né, o nome de Montes Claros até fora do país. E queria deixar o convite, né, para vocês que se interessam pelo curso, para vir conhecer, né, a FUNORTE, vir conhecer a cozinha didática, fazer uma aula experimental com a gente e quem sabe fazer parte desse time da gastronomia, que tem alimentado, né, os corações de pessoas dentro e fora do país. E a gente vai ficando por aqui. Eu pedi se despede, né, meu amigo? Eu vou dar uma saidinha e aí Fernanda assume a tela, né? E o quadro para poder conversar um pouquinho mais com os nossos espectadores. É isso aí. E hoje a gente vai falar, aproveitando aí, né, o improvável dessas temperaturas mais baixas, a gente vai falar um pouquinho sobre lenços, cachecóis, etc. Eu te aguardo daqui a pouco. Coisas.
curiosidades, coisas, indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí pra você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Oi pessoal, estou de volta agora com o look do dia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lenços, cachecóis, porque o improvável está acontecendo, tem acontecido, frio no norte de Minas. Então hoje eu vou ensinar para vocês algumas formas da gente amarrar, usar todos esses lenços aqui para que vocês possam ficar ainda mais bonitas e aquecidas nesse inverno, né? Porque eu tenho certeza que esse friozinho aí pegou muita gente de surpresa e muitos de nós nem temos roupa para isso, né? Porque no norte de Minas, quem tem roupa para frio, não é verdade? Então, nós vamos começar. Eu vou pegar essa pashmina aqui, esse tipo de lenço aqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Eu já tô começando na prática logo, né, gente? Tô com um espelho aqui para poder me auxiliar. Já vou começar aqui com a prática porque o tempo urge, a Sapucaí é pequena. Era assim, eu acho, né, que ele falava naquela novela. Mas enfim, então vamos lá. Então, deu aqui o nozinho, faz a voltinha, põe aqui na cabeça e dá uma ajeitadinha, né, pessoas? Esse tipo de lenço aqui, ele é excelente para esse momento. Eu tô aqui com uma blusinha básica, né, uma blusinha branca que não tampa tanto frio assim. A gente coloca um lenço, olha para você ver como já fica muito diferente, dá um ar muito diferente pro look e dá uma esquentada boa, ajuda muito, né? Então essa é uma possibilidade. Esse tipo de acessório não é um acessório caro, tá? São acessórios que são baratos, assim, você encontra nessas lojas de centro, né? Até em camelô, às vezes,
com preços muito em conta, você acha até 15, 20 reais. Então, vale a pena ter, porque eu estou falando aqui de uso no inverno, mas no verão também é possível usar muito. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Outra possibilidade, que eu acho que talvez seja o uso mais comum, né? Vamos pegar ele aqui, ó, precisa ser um pouco mais comprido. Então, a gente pega, dobra aqui no meio, vou colocar no pescoço. Assim, vou pegar uma das partes e venho aqui. Essa parte aqui, ó, deixa eu dar uma torcidinha nela e pega a outra parte. E olha aqui, olha como que fica bem diferente, esquenta bastante. Vou até colocar um casaco aqui só para vocês verem. Então a gente pode usar ou aqui para dentro mesmo, né? Ou aqui para fora, do jeito que você achar melhor, mais conveniente. Bom, esse aqui é um dos mais tradicionais. Eu estou ensinando uns diferentes porque aqueles mais simples que todo mundo faz, né? Por exemplo, a outra forma de usar esse aqui, do mesmo jeito, só pega aqui, passou, pronto. Vocês perceberam como que o outro nozinho ele fica muito mais interessante e diferente, né? Vou fazer esse outro aqui. Mesma coisa, a gente vai pegar ele, colocar aqui para trás, jogar aqui para frente, e aí tem duas possibilidades. Ou a gente já faz assim, e aqui é uma possibilidade, tá? Ou então, vou dar uma folgadinha aqui, que vai ser para aqueles dias bem frios. Uma possibilidade de um capuzinho, né? Então tampa a orelha, tampa a cabeça para aquele dia bem mais frio. Então a gente fica aqui, ó, bem charmosa e bem quentinha, tá? Este lenço aqui, gosto muito de usar ele assim, ó. Aí a gente só dá, né? Deixa ele um pouquinho mais larguinho para fazer uma espécie de gola. Olha aqui, um lenço colorido desse que a gente pode usar no verão, ele dá uma cara muito especial para um look mais invernal, né? Daquele toque de cor mesmo, aquele toque de alegria. Outra possibilidade com lenço, esse lenço mais de verão, uma nova possibilidade. Então, a gente vai pegar um lenço, tem um lenço quadrado aqui, ó. A gente vai pegar ele e vai usar ele como cinto, para dar uma alegria nesse look. Aí a gente pode fazer isso tanto no inverno, mas principalmente no verão. Vamos imaginar aí um shortinho, uma parte de cima do biquíni, por exemplo, no clube, vai ficar super interessante. E os lenços, eles podem ser usados como cinto, na alça da bolsa, tudo isso vai ficar muito, muito legal. Então agora eu vou fazer outra possibilidade com este daqui. Vou pegar o cinto. Então ainda tenho aqui essa outra possibilidade de usar com cinto, né? Já esquenta bastante, também fica super diferente. Aí vocês vão usar de acordo com as cores que vocês mais gostam, com o material que vocês têm aí. E eu espero que essa dica ajude vocês a se aquecerem um pouquinho aí nessas temperaturas bem atípicas que estão rolando aqui no nosso norte de Minas. Até a próxima, eu espero vocês aqui no F5 e também no Look do Dia. Conta pra gente o que vocês estão achando das dicas e o que vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima!